Estamos aqui hoje mais uma vez e agora com o objetivo de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo no seu capítulo 2, cujo título é Meu Reino Não É Desse Mundo. E o nosso interesse hoje é concentrar a nossa atenção nos itens 4 e 5. O item 4 tem o subtítulo A Realeza de Jesus. E nesse subtítulo, nesse ponto do capítulo, Kardec quer compreender o que seja essa realeza de Jesus. Ele busca, através da orientação dos espíritos superiores, entender o que seja, a que Jesus se referia quando ele diz: meu reino não é desse mundo. Então, qual é a realeza de Jesus? A que se refere a sua realeza? E nós vamos percebendo que não pode, não é, claro, não é sobre uma realeza que se faça nos limites do plano material. Plano material esse onde os interesses são corruptos, são corrompíveis, são corruptíveis, de maneira nenhuma. A realeza de Jesus, ela se refere à autoridade moral que o espírito é capaz de alcançar no trabalho evolutivo que ele faz. Então, a realeza de Jesus não se refere a uma reunião de bens materiais, não se refere à autoridade através da força que o forte tenha sobre o fraco, mas se refere sim à possibilidade do espírito de vibrar numa condição evolutiva que lhe dê uma autoridade sobre todos os outros que estão no aprendizado com ele e que mostra então uma realeza, mas uma realeza que se faz sentir pela sua autoridade moral, que se faz sentir pela sua perfeição moral, pela perfeição já atingida. Quando Jesus diz: meu reino não é deste mundo, ele deixava claro que ele não estava objetivando ser rei num plano em que os espíritos ainda, pela sua ignorância, lidam com as provas e as expiações, num plano em que os espíritos, ainda por estarem numa condição evolutiva bastante inferior, ainda se sentem limitados pela matéria e muitas vezes deixando até que essa matéria os escravize, que esses interesses materiais sejam, ainda por ignorância desses espíritos, os seus objetivos. Jesus transcendia a matéria, ao mundo material, às limitações impostas pela matéria, quando ele se referia a meu reino não é deste mundo. Ele falava, na verdade, num plano vibracional em que o espírito pode alcançar, ainda que encarnado, quando há nele a vontade, o desejo de aperfeiçoar-se, quando há no espírito o interesse da sua própria vontade de reunir em si conhecimentos morais que o libertem exatamente das imposições e limitações que essa materialidade exerce sobre ele. E nisso a gente já vai compreendendo o próprio item 5, que Kardec dá o subtítulo de O Ponto de Vista. Ponto de vista aqui é, na verdade, como esse espírito olha para o que sejam os seus interesses. Qual é o objetivo do espírito no trabalho que ele está fazendo na sua encarnação. E nós vamos então percebendo que o quanto isso está interligado à questão da frase de Jesus, do meu reino não é desse mundo. Onde nós, espíritos encarnados, estamos colocando aquilo que seja o nosso grande interesse. Nós estamos nos olhando como um corpo material apenas, que perece com o tempo, que, na verdade, não é capaz de sustentar tudo aquilo que reúne materialmente, porque tudo que é matéria é suscetível de transformações, e se é suscetível de transformação, é passível de degradação. Tudo que é matéria se transforma, não se pode reter numa condição estática, numa condição absoluta, aquilo que é matéria, porque o que é matéria é suscetível ao tempo, que é outra medida relativa a um plano de espíritos que ainda não atingiram um domínio absoluto de consciência, inclusive, sobre si mesmo.
Então, o ponto de vista refere-se a isso. Se estamos, na verdade, limitados, deixando que o plano material, que o mundo material, com as suas limitações, nos escravize e até nos imobilize nesse trabalho de aperfeiçoamento, de que forma estamos olhando para esse plano material? Ou, na verdade, nós enxergamos esse plano material como um recurso, como um estágio, como um período de tempo na trajetória que fazemos para a evolução. E sim, a nossa evolução, a nossa condição de cada vez mais ligados à matéria, cada vez mais sutil, cada vez menos bruta, pela nossa evolução, nosso horizonte, onde ele está? No plano material, aqui, próximo de nós, nesse mundo em que estamos agora, ou o nosso horizonte se faz no plano espiritual, se faz naquele local onde podemos reunir bens que não são suscetíveis ao tempo, que não são suscetíveis à deterioração. Onde está o nosso ponto de vista? E isso pode ser analisado tanto quando olhamos para o horizonte, para onde estamos projetando o nosso objetivo, a nossa meta, como pode ser interpretado como ponto de vista em que nos colocamos para fazer justamente esse olhar. Né? Eu me lembro que um professor de artes plásticas, ele dizia, né, que não se pode admirar um quadro, por exemplo, uma pintura, colocando, como ele dizia, o nariz dentro da tela. Porque nós estaríamos ali, nessa condição, observando apenas um ponto daquela arte, um ponto limitado daquela arte. Se queremos ter verdadeiro conhecimento, compreensão de toda a arte, temos que nos afastar e olhar de longe. E olhar num alcance em que possamos ver toda a arte. E aí sim, analisar o que está sendo transmitido ali por aquela pintura ou até mesmo por uma escultura. Então, trazendo isso para a questão do ponto de vista aqui, que Kardec coloca no item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos vendo que podemos estar pensando em ponto de vista nessa questão. Nós estamos nos posicionando de que forma para olhar o que seja a nossa meta, o nosso objetivo. Não só para onde lançamos o nosso olhar, mas de que ângulo nós estamos nos colocando. Nós estamos nos colocando a olhar para toda a existência e o que ela significa, com a compreensão de que somos espíritos imortais e que, olhando de longe, nós enxergamos que a nossa existência não se limita a esses anos nessa encarnação aqui na Terra, ou nós estamos aqui com o olhar limitado apenas dessa trajetória que fazemos nessa encarnação. E aí tem um trecho interessante que Kardec diz a importância disso quando ele nos fala nessa diferença, né, de onde vamos colocar o nosso olhar. Ele diz: daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Quer dizer, quanto mais eu me prendo ao plano material e aqui coloco o meu ponto de vista, o meu ponto de interesse, menos eu consigo expandir a minha fé, a minha certeza na minha imortalidade, na minha existência como um todo. Na medida em que eu expando esse olhar, em que eu não me limito apenas a esses interesses materiais, a esses interesses do mundo físico, eu começo a perceber a minha imortalidade, começo a olhar, como ele diz aqui, fé na vida futura, e começo até a compreender muito melhor todos os episódios pelos quais eu passo nessa encarnação. Se nós nos olhamos como espíritos imortais e começamos a lançar o nosso olhar para essa imortalidade, nós vamos percebendo que todas as dores, todos os sofrimentos, todas as vicissitudes, todas as fases que passamos nesse plano material nada mais é do que períodos, do que etapas. E assim também aquilo que chamamos de momentos felizes, momentos alegres, são
episódios e que precisamos, na medida que vamos compreendendo tudo isso, vamos conseguindo transformar esses episódios de felicidade em momentos mais extensos, enquanto vamos diminuindo os episódios de dor e tristeza em momentos mais curtos, mais estanques, mais limitados. Isso vai nos dando, então, esse olhar para o futuro, essa capacidade de ir compreendendo que a nossa existência não se limita a essa encarnação e o nosso ponto de vista vai, então, permitindo que nós possamos nos sentir até mais encorajados, mais fortes, mais... Até porque, eu sempre gosto de dizer, essa palavra imortalidade, ela transmite para nós um poder muito grande, né? Se falamos da realeza de Jesus, desse poder moral, dessa autoridade moral, ela começa quando nós nos entendemos imortais. Somos imortais. Somos para sempre. Nada nos destrói, nada nos limita, nada nos impede de crescer. Esses momentos que vivemos agora no plano material, e se passamos por momentos difíceis, são momentos transitórios, são momentos que têm princípio e fim. Mas nós tivemos princípio, mas não temos fim. Nós seguimos essa trajetória evolutiva até o infinito. E lá no finalzinho, a gente terminando aqui, Kardec, no finalzinho, quando ele faz as conjecturas a respeito da questão do ponto de vista, ele diz assim: aquele que se identifica com a vida futura assemelha-se ao rico que perde sem emoção uma pequena soma. Aquele cujos pensamentos se concentram na vida terrestre assemelha-se ao pobre que perde tudo o que possui e se desespera. O Espiritismo dilata o pensamento e lhe rasga horizontes novos. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha que o concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra único e frágil eixo do porvir eterno, ele, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. E aí, nessa ideia de união de seres de toda a criação, é que está o que falávamos do item anterior, a realeza de Jesus. É onde Jesus diz, aí é que estaria o reino dele. O reino dos espíritos que se compreendem como uma humanidade de todo o universo, filhos do mesmo Criador e todos a caminhar na mesma direção, que é a direção do Criador, a direção da perfeição possível ao ser. Encerramos aqui o nosso estudo, então, dos itens 4 e 5 do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Até a próxima!